Tá começando mais um Pode ou Não Pode e hoje nós vamos falar sobre alienação parental. Você sabe o que é? Não? Então fica aqui que a gente te explica. E se você sabe, fica também porque a informação nunca é demais. Para falar sobre todas as nuances desse assunto tão delicado, eu trouxe aqui hoje 2 especialistas. Tá aqui com a gente o advogado Nicolas Alan Steckler, sócio do escritório Spadoni, Carvalho e Costa, Sociedade de Advogados. Ele é pós-graduado em Direito Processual Civil pela PUC São Paulo e atua na área de Direito da Família há mais de 20 anos. E a psicóloga Vanessa Isola, formada há 18 anos pela Faculdade de Ciências e Letras de Ribeirão Preto, USP, e especialista em terapia familiar e de casal desde 2014. Sejam muito bem-vindos, muito obrigada por terem aceito o convite de estar com a gente, viu? Eu que agradeço, Thaís, pelo convite. Tratar de um tema tão complexo, né, e delicado como esse. Pois é. Né? Obrigado, Vanessa, aí, pela participação também, um prazer conhecê-la. Vai ser um bate-papo bem explicativo, descontraído e informativo, que é isso que a gente quer, trazer informação de qualidade para as pessoas. Eu queria primeiro começar com você, Nicolas, explicando da parte jurídica mesmo, o que é alienação parental. Tá. A alienação parental, apesar de já existir há um bom tempo, né, ela foi regulamentada agora na Lei de Alienação Parental, que é de 2010, tá? E no artigo 2º dessa lei, ele não é um artigo em que ele denomina as situações, o que seria alienação parental propriamente dito. Ele só exemplifica algumas situações que seria alienação parental. Então a gente pode dizer que qualquer ato, ou não só ato, também talvez uma omissão também, tá? Que vai gerar uma influência no psicológico da criança ou do adolescente, né? Eu gosto de enfatizar a diferença, criança e adolescente, tá? Criança até 12 anos incompleto, adolescente de 12 até os 18 anos. E essa influência psicológica, tá? Ela vai denegrir, talvez, a imagem de um dos genitores, tá? Para tentar afastá-lo da convivência, né? Do genitor ou da própria convivência familiar do genitor. E essa alienação parental, ela não é praticada pelo genitor propriamente dito, ela pode ser praticada por terceiras pessoas. Qualquer membro da família. Avó, ou uma pessoa próxima que esteja ali, que esteja cuidando, que esteja acompanhando os cuidados da criança. Tá? Não necessariamente precisa ter o pátrio poder para configurar a alienação parental. Eu posso até dar um exemplo aqui, vamos pensar. Uma criança que é cuidada por uma babá. Tá? E essa babá, quando um dos genitores vai buscar o filho, fala mal depois e denigra a imagem, comenta coisas diretamente para a criança. Né? E isso configura também? Configuraria, ela estaria aplicando a alienação parental, apesar de não ser um dos genitores e não ter o pátrio poder. Entendi. Entendeu? E aí essa lei poderia ser aplicada a ela? Existe penalidade? Como funciona? Existe, tá? Tudo isso está previsto na lei, né? Seriam as consequências de um ato, né? Ela pode gerar diversas ocorrências, vamos dizer assim, uma advertência, uma simples advertência, configurou nessa alienação parental, mas que tipo de alienação parental foi praticada? Foi leve, foi grave, foi moderada? Então, de acordo com a gravidade dos atos praticados, o juiz vai aplicar uma determinada pena. Tá? E nesse caso, pode ser uma advertência, pode ser uma multa. Né? Se tratando de um dos genitores, né, o juiz ele pode tentar aplicar uma ampliação no regime de visitação, por exemplo. Isso pode até prejudicar no processo de guarda da criança, por exemplo. Uma das penas previstas na lei é justamente essa, a alternância da guarda, a modificação da guarda. Né? Se a guarda é unilateral, então um dos genitores, o juiz pode converter isso ou para guarda compartilhada ou tirar a guarda de um genitor e passar para outro. Exatamente. E Vanessa, quando isso acontece, o que acontece com a cabeça de uma criança, de um adolescente, da própria dinâmica da família, né? Eu acho muito importante essa pergunta. Primeiro, acho que eu vou dar um passinho para trás, né? Porque a questão da alienação parental dentro da psicologia é um tema muito controverso, né?
porque a síndrome, né, da alienação parental, que foi proposta lá por um psiquiatra inglês, né, que daí que observou, né, alguns sintomas em crianças que vivenciavam esse tipo de situação. Sim. Ela não é plenamente aceita dentro da psicologia, né, porque não foi comprovado cientificamente, enfim. E a gente tem muito cuidado, porque infelizmente, né, acho que a lei pode ter sido feita com as melhores das intenções, mas infelizmente tem pessoas que usam para invalidar a palavra da criança, né, em situações de abuso sexual, por exemplo, né? Então, como teve até um caso exatamente, né? Então, assim, a gente toma muito cuidado em relação a isso, porque a gente entende que a gente não pode ter uma ação que vai causar um problema maior do que do que existia, né? Então, enquanto psicólogo, a gente tem que ter um olhar complexo dessa dinâmica familiar, né? Como que era essa convivência? Como que é essa convivência como que está sendo essa convivência? Como que está o relacionamento entre os genitores depois da separação, né? Porque geralmente a alienação acontece depois de separação, principalmente separação que é mais complicada, conturbada e tudo mais. Então, como que era essa comunicação antes? Como que está sendo agora? Qual que é a fase de desenvolvimento que essa criança está, né? Então, de que forma pensar ações que não vai causar mais problema do que solução, né? Então, tem que ter um cuidado muito grande. E como você falou, por isso que é tão importante a parceria do profissional de saúde mental com a justiça. Sim, né? Com os meios jurídicos. Eu ia até perguntar isso, como que se dá essa parceria entre jurídico e os profissionais da área da saúde mental quando existe um caso desse? Hoje tem se visto muito, né, a psicologia junto com a área jurídica para intermediar conflitos familiares, esse tipo de coisa, terapias, até alternativas, sistêmicas. Como funciona esse elo? Tá. Só complementando o que a Vanessa disse, realmente, e qualquer processo que você vai ter se tratando de alienação parental, a primeira pessoa que vai ser exposta vai ser a criança ou adolescente. Então, ele vai ser o maior prejudicado de todos, da criança ou adolescente. Por isso que todo processo que envolve esse tema é obrigatória a presença do Ministério Público, que é o membro do Ministério Público, que ele vai defender ali dentro do processo os interesses do menor, né, da criança e do adolescente. Tá? Mas vamos lá, Thaís. Qual que era a pergunta mesmo? Sobre essa parceria entre jurídico e psicologia. Como é que funciona? Tá? Havendo um processo de investigação de alienação parental, vai ter que ter uma investigação, uma produção de provas. Ela pode ser uma prova pré-constituída, em que você junta mensagens de WhatsApp, que isso tem muito, sabe? Printa a mensagem e vai fazendo o processo com as mensagens de WhatsApp, em ordem cronológica, né? Ou ela pode ser feita a critério do juiz ou a pedido das partes mediante uma perícia. E aí que vai fazer o link com os profissionais. Essa perícia ela pode ser de duas formas, ou somente uma perícia psicológica, tá? Ou uma perícia biopsicossocial, que envolve vários profissionais da saúde, né? Bio, para ver a questão da saúde, do físico, né? Do menor, né? Psico, que aí já seria a área de atuação da doutora Vanessa, né? E social, uma assistente social também, que vai fazer uma investigação, vamos fazer visitas, né? E vai verificar o que realmente está acontecendo. Todas as partes são ouvidas, inclusive o menor, tá? E aí é interessante, tem até uma lei agora de 2017, super nova para a questão de lei, de direito, né? Em que a oitiva do menor, ela tem que ser feita num ambiente totalmente diferente do ambiente de fora, né? Pelo menos a ideia da lei, pelo menos é essa, tá? Para não impactar negativamente na criança e tudo mais. Então, tem uma oitiva especial. E a própria lei da alienação parental fala que se não for obedecido esse tipo de oitiva do menor,
que o próprio processo já é nulo de pleno direito. É invalidado. Entendi. E a criança sozinha, sem nenhum dos genitores, só é ela e o profissional? Vai ter o profissional lá sem a presença dos genitores. Porque pode constranger e inibir, nem né? ver, né? É uma sala isolada, Sim. Né? É filmado, né? Então a pessoa não tem contato com nenhum dos genitores. Pelo menos nessa etapa da oitiva, né? Mas tem que ser um trabalho bem assíduo, não é uma coisa que é feita de uma hora para outra. Demanda tempo, né, doutor? Ou seja, não é uma entrevista que vai verificar realmente o que está acontecendo. Então, às vezes marcam 10 sessões durante um tempo. Tanto é que a lei ela prevê o prazo de 90 dias para a conclusão do laudo, que pode ser multidisciplinar ou pode ser somente um laudo psicológico, né? Se não der tempo de finalizar nesses 90 dias, o perito, ou quem for designado para o juiz para fazer os trabalhos, pode pedir a prorrogação por mais 90 até ter a conclusão do laudo. Vanessa, e a criança, o adolescente que passa por esse processo todo, desgastante, o que ele vai acarretar? O que vai acarretar na vida dele isso lá na frente? Porque pai e mãe é quem a gente mais confia nesse mundo, né? Principalmente quando é criança. Quando você mina, né, essa confiança de um dos genitores, o que pode influenciar para a vida dele? É importante a gente pensar que nessa fase, principalmente na infância, a criança vai estar formando a visão de mundo dela, a visão de quem ela é, de como as relações se estabelecem, se o mundo é um lugar confiável ou não, né? Então, dependendo do tipo de estímulo que ela tem nessa fase, isso vai interferir justamente na forma como ela se constrói. Então, na segurança que ela vai ter nas relações futuras, né? Vamos pensar que a relação com pai e mãe é um protótipo, um modelo das futuras relações que ela vai estabelecer, né? Então, se ela não consegue ter confiança nessas relações, isso vai impactar negativamente outras relações que ela possa ter, né? A questão da ansiedade, né? Porque você imagina você estar num ambiente instável, onde as pessoas mais importantes não conseguem conversar minimamente para estabelecer coisas simples, né? E que muitas vezes ela é colocada no meio como leve trás e como, né, é muito comum assim a mãe, por exemplo, fala assim, seu pai esqueceu a pensão de novo, aquele não sei o quê, xingar. Você vai lá e fala para ele que ele tem que fazer, que ele tem que te pagar não sei o quê. Aí a criança vai lá, fala com o pai também, sua mãe não e você imagina uma criança no meio disso tudo, levando, né? E se sentindo impotente, porque é uma coisa que a criança não vai poder resolver, né? Então a ansiedade que gera isso, né? E a dificuldade de lidar com conflito, né? Porque claramente, independente de ter a alienação parental ou ser ou não, mostra que esses adultos não estão conseguindo conversar, né? Não estão conseguindo resolver conflitos que deveriam ser resolvidos entre eles, né? Não estão conseguindo lidar com mágoas, não estão conseguindo fazer o luto pela relação. Então, isso também impacta na forma como essa criança lida com seus próprios conflitos, né? Porque a gente tem que pensar que somos modelos para os filhos, né? Então, a gente tem que ser um bom modelo para eles. Né? E eles se sentem culpados, né? Como se a culpa disso tudo que tivesse acontecido fosse deles, né? Quanto mais nova a criança, mais isso é verdade, né? Porque a criança, quando a criança tem menos de 7 anos, é difícil para ela diferenciar quem é ela, quem é o outro, né? Ainda está naquela fase do egocentrismo. Então, ela se responsabiliza por muitas coisas que não são, muitas vezes, né? Nesse caso, não são responsabilidade dela, né? Então, a culpa também é uma coisa que a gente percebe muito, né? E é uma culpa que muitas vezes é levada até a vida adulta, né? Que ela traz essa culpa leva até a vida adulta. Trauma, crise, exatamente, né? Então, tem que ter um cuidado muito especial mesmo. O que vocês destacariam, assim, tanto do ponto de vista legal quanto psicológico, dos perigos da alienação parental? Por exemplo, na parte jurídica, a gente conversou até o fato de
diminuir o tempo de guarda, Sim, tempo de visita? O que vocês podem destacar? Dos perigos, né? Eu não vou destacar aqui a influência que traz, né, para a criança, né? Essa briga entre os genitores, que muitas vezes usam a criança para ferir, para tentar ganhar alguma outra coisa em troca, e fica nisso daí. Vou deixar essa parte para a Vanessa, tá? Mas são as sanções que o juiz pode aplicar, né? Você imagina uma mãe que tem a guarda unilateral e, dependendo do tipo de alienação parental que pratica, chega o juiz a nem converter em guarda compartilhada, mas tirar a guarda mesmo da mãe e passar para o pai, não necessariamente para o pai, ou passar para os avós, entendeu? Então, isso assim, para mim, é uma das piores sanções que pode existir, né, na gravidade, né? Então, nós já até falamos disso no início. E isso acontece, doutor, é uma aplicação coisa de multa, que pode acontecer. aplicação de advertência. Uma, que é até interessante, fazendo um link, é o juiz determinar o acompanhamento por um profissional, um psicólogo, entendeu? Não para a criança, mas para os próprios pais, né? Por exemplo, não estão conseguindo conversar, então vão ter que aprender a conversar, né? Então vai ter um acompanhamento psicológico para ver se eles desenvolvem, né, vamos dizer assim, menos conflito entre os pais, tentando preservar mais a criança, né? Eu acho que é um pouco do que acarreta, a gente já conversou, né? Mas eu acho que é importante, quando a gente pensa em alienação parental, né, é pensar nesse contexto todo, né? Porque quando a gente pensa em alienação parental, a gente tem uma visão que me incomoda um pouco, que é essa visão de vítima e vilão da história, né? E quando a gente pensa em relações familiares, a gente tem que pensar de uma forma mais ampla, né? Eu atendo famílias e eu vejo o quanto que às vezes essas mágoas, eu brinco com os meus pacientes, né, que parece que dentro da família, principalmente entre casal, eles criam sacos de mágoa, né, que vai colocando mágoa, e quando você chega um momento que está tão grande que aquilo não é resolvido, que você não consegue nem olhar mais para o outro, né? Que o outro está sendo visto a partir dessa mágoa. E quando você tem criança, a criança também, né? Você está tão focado nesse saco de mágoa que você não está conseguindo nem olhar para a necessidade da criança, né? Então, acho que esse cuidado com o todo, esse cuidado de ver essa relação complexa, né? Porque tem situações, por exemplo, que o pai alega a questão que é a alienação parental, mas quando você vai investigar, essa relação não existia quando a família estava junta, né? Então, quando era um pai mais ausente, era um pai que não era presente afetivamente, então quando tem a separação, isso se evidencia, porque não tem a convivência lá compulsória com aquela criança, né? Então, assim, então isso também tem que ser levado em conta e tem que ser, e ajudar essas pessoas, porque enquanto eu acho que a justiça vai buscar reparar, né, essa situação de uma forma, mas enquanto psicólogo eu entendo que a gente tem que ajudar essa família eu sou otimista nesse sentido, a construir esses laços, né, dentro do que é possível, né, de minimamente poder conversar e minimamente poder olhar para a relação, olhar para esse fim viver esse luto pela relação, de forma que esse saco de mágoa se esvazie e que você possa olhar o outro como pai do seu filho e lidar com o outro como pai do seu filho, né? Sim, até porque essa dinâmica familiar existia antes, a partir de um momento houve uma ruptura, né? Eu acho que é um todo que precisa desse cuidado, né? Não só a criança, mas é aí que entra, eu acho mesmo, a parceria entre jurídico e psicologia, porque todo mundo está muito ferido. Exatamente. Né? Porque às vezes essa raiva, essa mágoa, essa forma de lidar é só a camada de cima, né? Por trás dessa camada de raiva, se a gente for olhar mais a fundo, tem uma pessoa machucada, frustrada,
magoada, que não está conseguindo lidar com o fim da separação, né? Então, e que precisa ser cuidada também, né? Porque pessoas machucadas machucam, né? Então a gente tem que cuidar desses machucados para que ela não machuque as pessoas que estão em volta. A pessoa que está ferida instintivamente vai querer ferir o outro e usa desses artifícios às vezes, né? Pode acontecer dos pais, os dois, por exemplo, os dois praticam, né, alienação. Não sei se eu posso usar esse termo. Eles podem, os dois, perderem a guarda da criança? Existe, por exemplo? Pode, mas... Vai com os avós? Se os dois forem comprovados que os dois causam algum perigo para a criança, né, seja qualquer tipo de perigo, vamos colocar aqui risco de vida, tá, tudo bem, vão tirar a guarda dos dois, vão ter que nomear um curador para ficar, né, ter a tutela da criança, né, e tira a guarda dos dois. E acontece de tudo. Já vi ações em que uma das partes ingressa dizendo que está ocorrendo alienação parental, a outra parte contesta e depois da perícia, né, evidencia que a parte que entrou que está fazendo alienação parental, não é a parte que foi demandada, entendeu? Então acontece de tudo nos processos, né? Eu acho até legal pegar um pouco do que a lei fala, dos tipos, né, dos casos que ela exemplifica como sendo a alienação parental. Né? Então, por exemplo, que está previsto expressamente na lei, a pessoa omitir informações substanciais ou relevantes da escola ou de alguma questão de saúde do menor para outra parte. Né? Então, por exemplo, filho que só está tendo nota vermelha, não está conseguindo se adequar à escola e isso é omitido do outro genitor. Né? Tem uma outra questão lá que a gente já falou, que é denegrir a imagem, falando coisas, pontuando algumas questões, igual a Vanessa mencionou que deixou de pagar a pensão, ou então falando mal do companheiro ou da companheira da outra parte, entendeu? Tudo isso configura, né? Mudança de endereço para local longínquo sem fundamentação, tá? Isso está expressamente previsto na lei. A pessoa, de repente, mora aqui em Ribeirão Preto, muda para outro estado, sem ter família lá, sem ter uma alteração de emprego, nada que justifique essa mudança. Tá? Apesar de estar na lei essa disposição expressa, a jurisprudência, o que é a jurisprudência? São julgados reiterados dos nossos tribunais sobre um determinado caso concreto, sempre julgando no mesmo sentido. Então, quando há vários julgados julgando no mesmo sentido, isso se torna uma jurisprudência. Tá? Então, a jurisprudência já entendeu que mesmo tendo essa mudança, que tem que ser comprovada a intenção de dificultar o acesso do genitor ao filho, né, ou à filha. Né? Do mesmo modo, quando você tem regulamentado visitas, tá? Você dificultar o cumprimento dos horários de visitas. Né? Então, se isso está homologado certinho, já definido em juízo, busco às 8 e devolvo às 6, mas o genitor vai buscar, quando eu falo genitor, tanto um quanto o outro. Mulher, tá? O genitor vai buscar às 8 horas, o filho ou a filha não está lá. Né? Aí depois chega às 9, só que ela já foi embora, e aí a outra parte liga e fala, nós estamos aqui te esperando, mas eu já passei. Então fica dificultando, né, o acesso, né, à criança, né? E isso de forma reiterada. Né? Então tudo isso pode caracterizar a alienação parental. Eu não estou falando assim, qual que é leve, qual que é moderada, qual que é grave. Né? Aí é o juiz que vai decidir o tipo, né, de alienação parental que está sendo praticada e qual que é a sanção que ele vai aplicar para determinado caso concreto. Cada caso é um caso bem específico. Né? Existe um trabalho que vocês fazem, eu não sei se vocês conhecem, quando junta o jurídico com o psicológico para tentar amenizar. Existe um trabalho disso dentro do Ministério Público, dentro dos fóruns? Como é que funciona isso? Na vara de família, para
para fazer um trabalho terapêutico mesmo com essas famílias. Existe isso? Tem determinados fóruns que tem uma equipe multidisciplinar para atender essas determinadas situações, tá? Se não tem, é o juiz que vai determinar. Ele que vai determinar qual que é o profissional que vai realizar a perícia, né? Então, ou a ajuda, ou acompanhamento, né? Um acompanhamento biopsicossocial. Uhum. Ele pode, por exemplo, determinar que a família passe por um tratamento psicológico. Sim. E isso tem que ser comprovado por laudos de profissionais? É assim que funciona? Sim, tem que frequentar, tem que passar pelo tratamento, isso está previsto na lei, é uma das sanções que podem ser aplicadas também. Entendi. Quando eu já trabalhei por muitos anos num CREAS, né, que é um Centro de Referência Especializado de Assistência Social, sim, que a gente trabalha com famílias que em situação de vulnerabilidade por violência. E a gente trabalha próximo ao Poder Judiciário, né? Porque geralmente são demandas que vinham do Poder Judiciário ou do Conselho Tutelar. E como é um serviço público, a gente recebia muitos casos que entendiam que existia o risco de ter alienação parental, então a gente fazia o acompanhamento das famílias. Não é um trabalho específico, o CREAS não é específico para isso, mas como no município que eu trabalhava, acabava acontecendo nesse ambiente, que é justamente isso, né? Entender esse contexto da família, entender onde que está difícil, né, para essa família lidar com essas questões. E que tipo de trabalho você faz, Vanessa, direcionado para situações assim? Tem alguma coisa específica? Algum tratamento, alguma abordagem? Eu entendo, eu sou psicóloga, sou terapeuta familiar também, né? Eu acho que é muito importante a gente pensar preventivamente, né? Porque quando a situação já está estabelecida, é muito mais difícil da gente cuidar, né? Então, quando eu cuido do casal, por exemplo, que está no momento de conflito, de crise e que ajuda a favorecer essa comunicação que às vezes está truncada pela mágoa ou por expectativas não cumpridas, enfim, eu entendo que é uma forma de prevenção, né? Porque independente do casal ficar junto ou não, eles vão estar criando um canal para conversa e também vão estar aprendendo a lidar com conflitos de uma forma diferente, né? Então eu entendo que dessa forma, que é uma forma de prevenção. Depois que o casal está separado, é muito difícil aceitar colocar os dois juntos, embora eu entenda que é importante, né? Porque a gente fala do divórcio legal, mas é importante que o casal também viva o divórcio emocional, que é aquela coisa de você fechar aquela história da melhor forma possível, porque tem gente que não está casado, mas está ligado ao outro por mágoa, por ódio, por um monte de outras coisas, né? Então, assim, então é muito difícil colocar o casal junto quando já está muito doído, quando já está separado. Então, acho que nesses casos, às vezes a terapia individual funciona, né? Porque é um momento também de viver esse luto, de olhar, né? Tem uma música da Marisa Monte que chama Depois, não sei se você conhece, que eu gosto muito e que fala justamente desse momento da separação. Sim. E que eu acho que exemplifica muito esse luto, né? Dessa coisa de você olhar para o que não foi, olhar para as coisas que não deram certo, assumir sua responsabilidade, entender que o outro foi a falha do outro, mas assumir sua responsabilidade para fechar aquilo, né? Então, quando já existe a separação e já está nesse processo e tudo mais, olhar para isso, olhar para o que está doendo, como eu falei lá atrás, né? Quando você tira essa camada da raiva, você poder cuidar dessa parte fragilizada, né? E que às vezes a terapia individual ajuda, né? Sim, tem uma situação que eu presenciei, que o casal se separou, tem filhos, e a psicóloga que estava
intermediando isso, falou, olha, para você se separar, você tem que ter uma estrutura. Não só financeira, porque você vai ter que ter uma outra casa para acolher essa criança, mas uma estrutura emocional também, né? Não adianta, não deu mais certo, então tchau, vamos embora, né? E precisa ter essa estrutura para não deixar essa mágoa afogar a gente, né? É verdade. Porque imagina, você tem um investimento naquela relação, né? Você investe sonhos, expectativas. Então, quando aquilo não dá certo, você tem que lidar com aquilo, né? Entender o que não deu certo, o que foi que acabou fazendo com que aquilo acontecesse e viver o luto por aquilo, né? Então, tirar a energia daquela relação e viver o luto por aquilo. E isso não é fácil, né? Então, realmente essa estrutura emocional para lidar com aquilo é muito importante. Sim. Tem alguma coisa que vocês gostariam de pontuar? Alguma coisa que a gente... Só citar mais exemplos de alienação parental, até para eu acho, até para configurar as pessoas, né, saber, sim, orientar. Uma prática muito assim, constante, né? A pessoa entra, né, o genitor entra com uma medida protetiva, por exemplo. Sim. Né? Uma cautelar protetiva para a outra parte não chegar perto ou não ter proximidade, e com isso acaba dificultando a comunicação, o acesso, as tratativas a respeito da criança, entendeu? Mas isso, se não tiver um fundamento para que essa medida protetiva realmente, ao final, seja constatado e seja efetivado, isso pode gerar até uma denunciação caluniosa por parte de quem fez a medida protetiva só para causar alienação parental, entendeu? Para tentar afastar a outra parte da convivência com o filho, com a criança, com o adolescente. E essa medida protetiva, você inicialmente não precisa comprová-la, é só denunciar? Então, como funciona? Funciona o seguinte, a pessoa ela colhe provas, né, pré-constituídas, conversas de WhatsApp. Sim. A outra parte, às vezes fazendo alguma acusação ou alguma ameaça. Medida protetiva, né? É só em relação à violência? A violência, tá? Mas é um meio utilizado para afastar a outra parte, né? E entra com essa medida protetiva, né? O juiz, né, ao analisar o caso, né, ele vai negar ou vai conceder a medida protetiva, né? A de cautela, vamos dizer assim, ele vai conceder a medida protetiva. Né? Porque o juiz ele não vai chegar e falar assim, não, aqui não tem nada disso e depois acontece alguma coisa e ele não concedeu a medida protetiva. Então, até que não seja ouvida a outra parte, ele concede a medida protetiva, tá? E aguarda a outra parte chegar e manifestar para depois desenvolver o processo e ver se realmente isso existe ou não, né? Para até restabelecer depois a tentativa de convivência a respeito do filho, né? Então, isso acontece muito também. Isso é uma bola de neve, né? Porque parece que não tem fim, né? Como que entra num acordo? Será que existe essa possibilidade de entrar nesse acordo? Porque até quando, né, consegue? Porque eu fico imaginando quão desgastante né? Sim. Psicologicamente isso para todo mundo. E às vezes pode ser recorrente, né? Porque passam-se os anos, a situação de cada um também muda, né? E a coisa pode voltar a acontecer, né? E é por isso que é até importante essas medidas judiciais, no sentido de, se futuramente for recorrente, você ter como se fosse já ter tomado as medidas. Vamos supor, uma pessoa que recebe, caracteriza a alienação parental e recebe uma sanção de advertência do juiz. Se ocorrer novamente, o juiz não vai mais advertir. Ele vai aplicar ou uma multa ou alguma outro tipo de sanção, né? E por aí vai. Entendi. Vanessa, você quer pontuar alguma coisa? Não, eu só quando eu falo da questão da medida cautelar, eu lembrei de uma coisa, né? Que muitas vezes, principalmente com um
de não querer estar com o outro genitor ter a ver com vivenciar violência doméstica dentro de casa, tanto direcionada contra si ou contra a mãe, né, enfim. Então, esse afastamento, na verdade, tem essa motivação, né? E é o que leva a esse afastamento e que muitas vezes o outro lado alega que é alienação parental, né? Desconsiderando tudo isso. Eu falo isso porque eu cheguei a ver isso tanto quando eu trabalhava no serviço público quanto no consultório mesmo, né? Então, acho que é importante tomar, por isso que volto a falar, é importante de você ver a situação como um todo, né? Para evitar usar a lei de má fé. Exatamente, né? Porque a lei o intuito é proteção, né? Mas a gente sabe que a pessoa vai usar, tendo brechas, a pessoa vai usar, às vezes, com outras intenções, tendo efeito oposto, sim, né? Sim. Por isso que o trabalho de vocês é um trabalho minucioso ao extremo, né? Porque você tem que pegar até aquilo que não está em evidência para saber onde vai direcionar, né? O que está na entrelinha, né, ali daquela relação, daquele conflito, né? Até a criança ela pode até mentir, por medo. Induzida, por medo. Talvez, né? Então ela não vai falar o que ela realmente vai falar e fala outra coisa por medo. Então, e é esse trabalho que é importante para você conseguir desvendar isso daí. Tentar restabelecer essa ordem, né? Porque ele não vai querer decepcionar nenhum dos lados, né? A criança fica... E essa é a grande dor, né? Porque a criança fica nesse conflito de lealdade, de querer agradar um, de querer agradar o outro, ou não querer desagradar um, não querer desagradar o outro. Então é uma situação muito difícil, né? Muito sofrido mesmo. Esse atendimento multidisciplinar precisa existir para dar esse suporte para essa família, né? Eu queria muito agradecer vocês. Foi um papo muito legal, acho que bem explicativo, né? Muito bom. E eu queria agradecer também por vocês terem topado vir aqui participar, comprar da nossa ideia. Estou muito feliz porque eu sei que vocês são especialistas no assunto, competentes e deram crédito para o nosso programa. Eu queria agradecer de verdade, sou muito grata. Eu agradeço o convite, acho que é muito importante a gente falar sobre isso e agradeço pela oportunidade. Obrigada. Obrigado, Thaís. Estou à Lico. disposição para outros encontros também. Foi um prazer conhecer vocês, tá? Esse foi o nosso videocast de hoje. Se você gostou, compartilha, curte, deixa seu comentário. Até mais. Tchau.